Salve, das beleza? Luiz Carlos na área. E hoje nós vamos ter uma aula prática aqui no canal sobre como aplicar o terceiro princípio do 12 Factor, o princípio das configurações em aplicações Nest.js. Inclusive, essa aula está dentro do curso Full Cycle. Se você quer ter aplicações Nest.js multi-ambiente, configuráveis e escaláveis, você precisa implementar esse princípio de forma correta. Então, quer ver como implementar? Vem comigo e bora lá! Já quero aproveitar para poder pedir o seu like, já deixa aí, não deixe para depois, senão você vai acabar esquecendo e esse like nos ajuda demais. Tenho certeza que vai valer a pena porque essa aula aqui vai ser top e você nos ajuda a trazer outras aulas top aqui também para o canal. Se inscreva e ative o sininho das notificações. Inclusive, Nest.js, que é uma das principais tecnologias que a gente aborda aqui no canal, mas também nós temos lá no curso Full Cycle, nós temos uma área lá no curso para desenvolvimento de aplicações usando arquitetura de microserviços mais um monte de outras coisas, e tem uma trilha somente de Nest, né? A gente destrincha Nest de cima a baixo, então o que você vai ver aqui nessa aula vai ser um gostinho do que está lá dentro. A gente faz muitas coisas avançadas, você sai do curso sabendo mexer com Nest, fazendo o que você quiser, tá? Então, o assunto de hoje é como aplicar esse terceiro princípio do 12 Factor em aplicações Nest. Eu imagino que muitos de vocês já devam saber o que é o terceiro princípio. Quando eu falar que é o princípio das configurações, logo de cara, para fazer a minha aplicação ficar configurável é colocar variáveis de ambiente, mas não é só isso. Se você colocar variáveis de ambiente, já é um caminho para que a sua aplicação esteja multiconfigurável, mas vai muito mais além disso. Ela fala sobre como você vai tratar as configurações da sua aplicação, que você não vai colocar isso diretamente ali no código-fonte, mas tem várias coisas que a gente deve fazer para, de fato, tornar essa aplicação multiconfigurável. Apenas as variáveis de ambiente não vão ser suficientes. Eu vou explicar isso exatamente nessa aula. Na verdade, o Nest ele tem um módulo chamado de config-mod, que permite que a gente faça essas configurações. É muito bom, mas na documentação nós temos exemplos simples. Na verdade, é um baita do módulo, mas o que eu vou mostrar aqui é expertise nossa. É algo que a gente veio pesquisando nos últimos anos em como criar esse tipo de ambiente em aplicações Nest para que a gente possa ter aplicações de grande porte. Então, nosso objetivo aqui é avançar com esse config-mod até ter uma boa implementação. Você vai ver no final que a gente consegue configurar qualquer coisa em qualquer lugar com o Nest. É isso que eu vou te ensinar hoje, tá? O 12 Factor é um manifesto que foi criado por um dos fundadores do famoso Heroku, o Adam Wings. E ele fala sobre 12 princípios que toda aplicação deveria seguir para ser considerada uma aplicação Cloud Native. Nós temos princípios como Codebase, Dependency e o Config, que é o que a gente vai falar exatamente aqui na aula de hoje. Esse princípio das configurações diz que você deve separar as configurações da sua aplicação do seu código-fonte. Isso significa que você não deve ter configurações hard-coded no seu código-fonte. Você deve ter configurações que possam ser alteradas sem precisar alterar o próprio código-fonte. No mínimo, as configurações do projeto, como credenciais de banco de dados e outros valores necessários para poder configurar a aplicação, devem estar armazenados em variáveis de ambiente, porque variáveis de ambiente são facilmente configuráveis em ambientes diferentes. A ideia é que você possa ter uma aplicação que rode em diferentes ambientes, como desenvolvimento, homologação e produção, sem precisar alterar o código-fonte. Agora nós vamos trabalhar em um exemplo aqui com o Nest.js para entender a aplicação desse princípio para permitir esse ambiente multiconfigurável. Então tem uma aplicação Nest.js que não tem nada demais aqui. Nós vamos ter apenas um banco de dados rodando com o Docker, que é o MySQL, e um Redis para cache. Vamos supor que a nossa aplicação se comunicasse com o banco de dados e com o Redis para poder fazer
tipo de cache. Nem isso eu tenho implementado, eu só fiz uma comunicação inicial ali, só para poder deixar claro as minhas intenções aqui na aula. Então vamos rodar aqui essa aplicação, porque no decorrer da aula a gente vai testando algumas coisas que vão acontecendo, então ele vai subir ali o MySQL e o Redis. E o que a gente vai ter de código-fonte feito nessa aplicação vai estar no próprio app module, o módulo raiz que acaba iniciando a nossa aplicação. Então esse primeiro exemplo aqui é só para que a gente vá massageando o cérebro. Nós temos a configuração do módulo do TypeORM, que é o RM que eu estou utilizando aqui para poder brincar com o banco de dados, o RM famoso aí da comunidade Node. E aqui o módulo de cache que o Nest já tem, né? O Nest tem um módulo para gerenciar cache, ele suporta vários drivers, você pode trabalhar com cache em memória, ou com cache ligado ao Redis. Eu estou utilizando aqui esse driver do Redis Store. Então, essa configuração aqui, óbvio, é a configuração que a gente não quer. Isso aqui não faz parte de uma aplicação que quer ser Cloud Native, porque tudo está hard-coded. A gente não vai fazer isso de forma nenhuma. O que a gente vai ter que fazer aqui é jogar esses valores para variáveis de ambiente e puxar esses valores para cá. É aí que vai entrar o tal do config mod, e a gente vai evoluindo aqui as configurações para poder aplicar esse terceiro princípio aí de uma forma bem sustentável. Vamos para uma implementação com o config mod. Então já tem essa implementação aqui construída. Esse config mod faz parte de uma lib que tem que ser instalada à parte na aplicação. Eu já tinha feito aqui a instalação dela. Então ela está aqui nas minhas dependências. É justamente esse pacote aqui. E ele vai ficar no seu módulo raiz. E a atitude dele vai ser ler um .env que você tem na raiz do seu projeto com todas as configurações. Então, essas variáveis de ambiente que estão definidas aqui vão acabar virando variáveis mesmo ali no sistema operacional e ficar disponível no Node.js. Então, a gente consegue acessar todas as configurações que eu passei para a variável de ambiente aqui nos módulos e também em outros lugares. Essa configuração de isGlobal igual a true é uma configuração que normalmente é feita porque esse config mod acaba criando um serviço chamado de config service, e a gente pode querer acessar essas informações que vieram das variáveis de ambiente em outros lugares. Então a gente injeta esse serviço em outros lugares para não ficar acessando diretamente o process env, porque a gente meio que se livra de ficar usando ele em outras partes do código. Pode deixar aí no módulo raiz, mesmo que acaba sendo um código um pouco mais sujo, né? Mas a gente acaba fazendo uma mudança nos nossos módulos, inclusive isso aqui até não era necessário da gente trabalhar com esse conceito aqui de async, porque antes aqui estava for root e aqui estava só register, não register async. Porque muitas vezes esses módulos que nós estamos usando aqui diretamente, pode ser que a gente crie um módulo separado para eles. Vamos supor, eu quero criar um módulo separado aqui para o meu banco de dados, para poder colocar todas as configurações lá. Então, eu acabo criando aqui um módulo de database. Eu poderia pegar esse trecho aqui e jogar para cá, para poder não deixar uma carga muito grande em cima do meu app mod. Mas o que vai acontecer? Uma vez que eu já estou importando ele aqui, se ele tivesse apenas o for root, e nós teríamos um objeto direto, não esse use factory, aqui no import, o process env ainda não tem as variáveis lidas. Então a gente teria um erro de comunicação com o banco de dados, porque as credenciais estariam erradas. Então a gente tende a fazer, vou até tirar essa parte aqui do database, vou tirar essa parte aqui também, a gente coloca esse for root async, porque ele vai criar com um código mais específico usando uma factory, e essa função aqui, ela só está especificada, ela não foi executada ainda, ela só vai ser executada no momento que tiver o bootstrap, o boot do Nest.js.
Então acaba que isso aqui é para poder evitar problemas, mas nesse nível aqui até daria para poder fazer o for root, né? Para ficar bem claro a questão. Mas o ponto é que eu defino o .env, tem um env de example para servir como exemplo como que a aplicação tem que ser configurada, mas também no ambiente de produção eu não precisaria desse .env, eu poderia definir ali as variáveis de ambiente diretamente no sistema operacional, e esse config module acaba organizando tudo para mim. Mas aqui a gente já começa a ter um problema, porque isso aqui agora tornou mais flexível, dinâmico essas configurações, mas pegando o caso de desenvolvimento, eu vou ter duas necessidades para poder trabalhar com essa aplicação. Uma necessidade de desenvolvimento, que esse .env acaba suprindo, mas eu vou ter os testes automatizados também da aplicação. E aí, como que eu vou gerenciar isso? Porque na hora que eu for trabalhar com testes, e se eu quiser mudar o banco de dados para um SQLite da vida, eu teria que mudar esse env, que já está meio com o propósito de dev, e colocar as variáveis de ambiente para o propósito de teste. Então, mesmo aqui a gente conseguindo mudar as informações sem mudar o código, se eu quero, por algum motivo, ter múltiplos ambientes para poder fazer a minha execução, e mesmo isso com o Docker, se torna muito complicado de trabalhar. A gente tem que ter alguma forma de melhorar a mudança desses valores aqui, permitindo que eu rode facilmente em modo desenvolvimento, em modo teste, em produção já está resolvido. Também, usar aqui diretamente os valores do process env é muito ruim, porque se eu rodar essa aplicação aqui agora, beleza, ela vai rodar toda bonitinha, vai funcionar, bacana. Mas vamos supor que, por algum motivo, a minha porta está errada. Em vez de ser o valor aqui numérico, que acaba tudo sendo string aqui na hora de fazer a captura, imagina que ele seja um valor inválido. Então, na hora que eu for executar isso aqui, ele levantou a aplicação. Ele vai acabar dando certo, porque quando o valor for passado aqui vai ser um valor indefinido e ele vai pegar a porta padrão do MySQL, mas como eu não tenho os valores validados, eu estou jogando valores que possivelmente não estão corretos. Para poder iniciar a minha aplicação, eu vou acabar descobrindo, muitas vezes, só quando eu rodar essa aplicação para valer, o usuário estiver usando essa aplicação. Isso é muito ruim. Algumas configurações pode ser que no momento que você faz aqui o npm start ou start dev, ele vai acabar nem compilando e a sua aplicação nem inicia, que pelo menos já é bom. Mas muitas vezes você só vai descobrir quando já está em produção e você vai ter que fazer um rastreamento total. Então, você começa a ver que a aplicação desse terceiro princípio não é somente definir variáveis de ambiente, a gente precisa de ter essas configurações validadas, muito bem validadas, permitir trocar o ambiente de forma bem simples, e aqui nesse ambiente de dev, de teste, é pouco difícil de trocar, porque uma vez se eu tiver aqui num teste automatizado, tá, eu quero trabalhar aqui com SQLite. Beleza, eu posso chegar aqui, fazer um type ORM mod, for root aqui no caso, para poder fazer essa questão do SQLite. Aí eu coloco aqui, tá, o tipo é o SQLite e o host daria para poder colocar em memória, né? Ok, a gente já poderia configurar a aplicação dessa forma aqui, mas esse código aqui ele vai acabar sendo duplicado em vários lugares. E aí, se você precisar abstrair um comportamento que você... Ah, não, agora eu quero SQLite memória, mas eu quero habilitar outras questões aqui no TypeORM, você vai ter que sair mudando em um monte de arquivos. Então, vai muito mais além do que você só definir as questões variáveis de ambiente. A gente precisa de configurar múltiplos ambientes de modo que seja fácil espalhar
essas informações, e no caso, como a gente está trabalhando com os módulos do Nest, a gente vai querer reusar esse negócio. Usar dessa forma aqui, ficar colocando hard-coded também não é legal. E é isso que a gente vai evoluindo aqui na aula. Vamos começar melhorando, então, a validação dessas informações. Depois a gente vai aplicar esse cenário de multi-ambiente. Como eu falei, quanto menos a gente tiver esse código aqui todo solto no app module, vai ser melhor. Quanto mais a gente puder reusar os módulos, melhor vai ser. Principalmente por conta dos testes, né? Então, vamos fazer aqui o seguinte. A gente vai construir aqui 3 novos módulos. Nós vamos construir um novo para o config, um novo para o banco de dados e um novo para o cache, que a gente tem que trabalhar. Então, vão ser 3 pastinhas que nós temos aqui. E aí, o próprio CLI do Nest vai jogar esses módulos aqui. Beleza. Então, essa parte desse código, ela vai acabar vindo para o nosso novo módulo de config. A ideia é que esse módulo de config, ele estenda do config do próprio Nest. A gente vai estender o módulo. Então, eu vou importar ele aqui em cima, mas é porque ele tem o mesmo nome, por isso que eu estou dando um alias aqui para ele. E aí, esse método aqui for_root, nós vamos acabar estendendo ele. Então, eu vou ter aqui um for_root que recebe opções, que eu posso configurar o módulo. Aí, quem vai ser config module options, importado do próprio pacote do Nest. Eu não sou obrigado a passar nenhuma configuração, então coloco ali um objeto vazio. Pronto. Então, aqui nós vamos acabar retornando um super for_root para poder acessar o for_root do config module padrão. E aqui nós podemos passar o isGlobalGoTrue. E aí eu posso fazer o spread operator com options, porque aí se eu quiser sobrescrever alguma opção, ok, ele não vai dar mais o errinho aqui. Então, aqui agora no app module, eu vou chamar somente o for_root, mas aí eu vou chamar o meu config module, e não mais o do Nest. Tem que lembrar disso. Então, eu posso tirar esse daqui. Ok. Isso agora fica até legal nos testes, porque toda vez que eu quiser, eu quero montar aqui um teste para esse controller, ou para qualquer outra coisa, eu faço um imports config module, o meu, cuidado, porque sempre vai ter o nome confundindo com o do Nest, faço aqui um for_root, ele já vai conseguir ler as minhas variáveis de ambiente. Beleza. Então agora vem a remoção dessa parte aqui do type URM, ele vai para o config module, então aqui vou colocar imports. Importo esse carinha para cá. A mesma coisa eu vou fazer com cache. Então pego esse cache aqui. Olha como é que ficou pequenininho agora o meu app mod. Então agora a parte do cache vem para cá. Só que o lance do cache tem um detalhe. Aqui a gente poderia até estender, fazer a mesma coisa que a gente fez no config mod, mas aqui eu só quero um módulo para poder registrar o do Nest. Eu vou fazer aqui um import para não colidir o mesmo nome. Aqui eu vou passar o nome do Nest. Eu tenho que importar esse Redis Client Options. E ele está chiando comigo porque aqui é Cache Manager. E o Redis Store eu preciso importar corretamente aqui também. Pronto.
Para que o serviço do cache esteja acessível, nesse caso eu preciso fazer um export, tá? Não posso esquecer, porque senão o serviço, eu fiz até um teste que é o Cache Manager, na hora que a gente quer brincar com cache, ele não seria acessível aqui nesse caso. Então, esse módulo é apenas para poder concentrar essas configurações. Então, vamos limpar tudo que não é necessário aqui. Então, o cache mod é apenas o nosso agora. Ficou bem pequeno. No caso do cache é interessante, porque nós podemos depois mudar isso aqui. Não é o intuito nesse caso de mostrar esse tipo de feature, mas eu poderia habilitar aqui um cenário que eu poderia habilitar o cache em memória. Poderia habilitar cache com Redis. Muitas vezes nos testes eu não quero trabalhar com Redis diretamente, posso trabalhar em memória. Então, jogando essa configuração, toda essa lógica para dentro desse módulo, ele é reaproveitado nos testes. Então, acaba que isso faz um pouco parte do assunto de você configurar a sua aplicação sem ficar colocando as coisas hard-coded, porque no momento aqui o Redis está hard-coded, né? Eu consigo mudar o driver reusando esse cara. Se eu quiser, por exemplo, nos testes trabalhar com em memória, eu vou ter que passar diretamente, e aí acaba gerando essa duplicação que é muito ruim. Essas informações, quanto mais elas estiverem concentradas nos módulos e elas estiverem flexíveis para você poder trabalhar em vários cenários, vai ser mais interessante. Então, pronto. Vamos rodar aqui a aplicação para ver se está ok. Ela está rodando normalmente. E agora vai vir a questão da validação. Nós temos uma lib chamada de Joy, que é uma lib muito famosa na comunidade Node que serve para poder validar, né? A gente tem tantas, Zod, Class Validator, tem uma que é alguma coisa de schema, enfim, existem um monte. Nós podemos usar o Joy para poder validar essas informações que estão chegando via variável de ambiente. Então a gente faz justamente esse npm install aqui. Então agora, como eu tenho essa lógica toda concentrada dentro do meu novo config mod, nós podemos passar um validate schema, que nós vamos passar o esquema de validação. Então tem que importar o Joy aqui em cima. Eu pego tudo que está no módulo do Joy e coloco sobre esse Joy. Então eu crio um Joy.object, que vai ser um objeto. Eu estou validando todas as informações pertinentes, tá? Então eu posso colocar todas as informações aqui, ó, por exemplo, type ORM connection. Vai ser um joy.string. Ele é requerido. E até posso falar que dentro dos valores válidos, né, eu não vou aceitar qualquer coisa aqui, eu só vou aceitar MySQL, por exemplo. Tá? Então, se eu rodar isso aqui no momento, deu certo, mas se o valor agora da variável de ambiente ser um valor inválido, não for passado, não existir, se é um valor diferente de MySQL, olha só o que ele vai acabar mostrando, um erro de validação. Então, isso aqui muda totalmente o cenário na hora de você rodar a sua aplicação em qualquer tipo de ambiente. Imagina que você está lá em produção, você configurou a sua aplicação de forma errada, ela nem vai subir. É melhor ela não subir, é melhor ela apontar o erro que aconteceu para poder ficar fácil de entender o que precisa ser feito para ser consertado. Existem quantas aplicações hoje em cloud que é usado diretamente os valores das variáveis de ambiente e você tem que cruzar os dedinhos, fazer vários testes para poder garantir que está ok. É claro que essa validação aqui, ela não vai validar questões semânticas e outras coisas assim. Mas aqui a gente tem pelo menos uma validação, eu posso colocar uma validação sintática, validação de tipos, que me garante mais segurança. Vou até voltar essa partezinha como que está aqui. Então eu já tenho esse esquema aqui totalmente feito. Aí a gente poderia ter
essas validações aqui. No caso da TypeORM Connection, tem que ser uma string. Eu posso colocar valores válidos aqui. Se eu tiver outros valores, coloco vírgula. Aí tem o host, que é string. A porta já é número. E isso aqui faz total diferença, porque lembra que antes a gente estava colocando a informação da porta convertida para inteiro, né? Quando a gente coloca esse número aqui, o Joy vai acabar fazendo o casting da informação. Então, ao invés de usar a variável de ambiente, eu posso falar para o Nest que eu quero injetar o config service. Agora sim a gente usa o cara, e aqui nós acessamos a instância do serviço que vai ser injetada aqui. Então, eu posso vir aqui e chamar o meu config service, get a minha informação. Esse generic aqui nem é necessário, mas aqui a gente vai ter de fato já um número, não preciso fazer essa conversão. Isso também é outro problema, porque toda vez que você lê variável de ambiente, sempre é string. Então, o booleano também aqui vai ser a mesma coisa. Eu posso passar todas essas linhas aqui apenas para o config service get. Eu fiz essa padronização, está unificado. Então, vê como que não é somente colocar variáveis de ambiente. Beleza, você consegue ter uma configuração flexível, mas as suas informações não estão confiáveis. Elas podem até ser, é um número, mas tem que ser um número para valer, para que você não tenha surpresas, né? Porque passar um número e um número string são duas coisas totalmente diferentes. Muitas vezes, essas libs acabam aceitando, mas isso muda totalmente o jogo. Então, aqui no cache, eu poderia também fazer a mesma coisa, que eu posso me livrar totalmente das variáveis de ambiente, elas estão sendo utilizadas, mas eu acabo utilizando mais a programação direta com o serviço do próprio config service. Eu já fiz aqui a alteração, então a gente tem o uso exatamente dessa forma, sempre utilizando o config service, injetando ele aqui, recebendo na factory. Mas nós temos outro benefício também, uma vez que isso não é necessário exatamente só porque a gente está validando, mas nós podemos definir um tipo TypeScript para todas as variáveis que vão estar ali dentro do config service, e esse tipo ele vai ser usado conjuntamente com o config service para a gente poder acessar as variáveis de forma mais segura. Porque uma vez que eu estou fazendo um get aqui, eu posso errar a variável que eu estou acessando. Então, toda vez que você vai usar o config service, ele aceita ali um record, que são as listas dos valores, então você pode passar o seu tipo config. Então, agora, quando eu vou acessar os valores, a sua IDE vai te dar um autocomplete, isso muda totalmente o jogo, né? Não é obrigatório você usar esse config, mas por que não usar, uma vez que você vai ter sempre esse autocomplete, né? E esse autocomplete também ele vai ser interessante justamente porque com a tipagem que foi feita, ele vai mostrar qual é o tipo do retorno. Vou pegar aqui o caso do número, que eu estou pegando a porta do banco de dados. Então tá aqui number, exatamente porque aqui está number. Então você vai manipular essas informações muitas vezes e já tem ali o tipo, a inferência do tipo, para que você tenha mais segurança na hora de fazer essa manipulação. Agora nós vamos tratar dessa questão de poder jogar a nossa aplicação em múltiplos ambientes. A gente ainda tem um problema que se eu estiver rodando em dev e teste, é difícil fazer essa diferenciação. Então, no momento esse .env que está aqui é para desenvolvimento, para poder rodar a aplicação de desenvolvimento. Se eu quiser mudar essas configurações ali no meio dos meus testes, eu teria que mudar esse .env, porque por padrão ele acaba lendo esse .env. Tudo bem que agora com as options, na verdade, antes até mesmo da gente fazer a criação desse módulo personalizado, se eu quisesse chegar num teste qualquer aqui, eu conseguiria sobrescrever a informação
do env file path. Eu poderia passar, por exemplo, aqui, tô com no caminho aqui o meu env teste, né? Mas isso aqui também a gente não quer, porque isso aqui seria diluído entre os testes. Depois, se a gente mudasse o caminho, quisesse mudar outras configurações, estaria replicado num monte de lugares. A gente quer algo mais abstrato, né? E por que não o nosso config module conseguir já entender esses multi-ambientes que nós necessitamos executar? Olha só o que a gente pode fazer. Já que eu tenho essa opção de passar qual é o env file path que eu posso utilizar, então eu vou receber ele aqui, estou separando ele das outras opções. Aqui eu fiz uma quebra. E aí nós podemos usar esse cenário aqui, que eu já tinha construído. Olha só que interessante. Esse env file path, na verdade, ele aceita uma string, mas uma coleção de strings também. Eu posso passar vários envs, se eu quiser, tá? Isso é permitido. Então, se eu tiver assim, ó, env1, env2, env3, o que o Nest vai acabar fazendo é lendo todos eles e mesclando essas configurações. Os envs que estão mais no início acabam sobrescrevendo os que estão mais para o final. Então, por exemplo, se eu tiver uma variável xpto igual a A, e aqui, se eu tiver uma variável xpto igual a B, no momento que ele terminar de montar as variáveis de ambiente, vai ser xpto igual a A, que essa é a ordem de precedência, né? Então, isso aqui é uma configuração interessante. Então, no caso, eu estou verificando se esse env file path, isso aqui é um pattern com o próprio JavaScript. Se ele for um array, então eu vou deixar o próprio valor. Essa exclamação aqui serve para o TypeScript não chiar com tipagem, tá? Eu vou manter esse valor depois, ele vai ser concatenado aqui porque tem esses 3 pontinhos. Mas caso seja apenas uma string, então eu jogo o valor dentro de um array que vai ter apenas uma posição para poder normalizar sempre com o REST operator aqui. Beleza. Então isso aqui me permite, principalmente por conta dos testes, passar envs específicos. Vamos supor que eu tenho um teste bem personalizado ali, que precisa de um env com algumas configurações. Então eu passo, ele vai sobrescrever configurações que vão colidir com os outros envs. Mas, se eu não passar nada, a gente vai tentar pegar um env na raiz que tenha o nome .env mais o valor da variável de ambiente node_env. Quando eu estiver rodando essa aplicação em modo dev, esse node_env não vai ter valor nenhum. Então aqui ele teria um arquivo inválido, não tem um problema passar um arquivo inválido porque ele apenas não vai ler, mas a questão é que quando eu estou rodando os testes com o Jest, o node_env vai ser igual a teste. Então, só de eu usar esse carinha aqui, tendo um .env.test, agora eu posso ter configurações do meu ambiente de teste, poderia passar isso aqui para SQLite, outras coisas. Claro que eu teria que fazer uma adaptação aqui, porque o SQLite não teria todas essas informações, eu estaria rodando em memória. Eu poderia fazer um if aqui dentro, né? Seria questões de programação, mas deixa eu até ver se isso aqui está no controle de versão. Colocaria aqui esse env-test no controle de versão para ele não ser comitado. Então, ele leria esse arquivo, mas teria o .env como fallback, né? Mas como esse carinha está vindo antes do .env, ele precede também. Então, em produção, eu poderia apenas, se eu tivesse lá quiser jogar um .env na raiz, eu apenas falo que o meu node_env é igual a prod também, enfim. Então, agora eu tenho múltiplos ambientes através do node_env e é só criar ali o .env para poder passar essas configurações ali desse ambiente.
Mas isso aqui não é obrigatório, né? Porque quando eu estou em produção, eu não vou passar o env file path, não preciso passar isso aqui e nem ter um .env. Só coloco as variáveis ali diretamente no sistema operacional, na instância que eu estou rodando, ele vai conseguir ler. Então, vê que isso aqui já deu um outro cenário, é porque agora eu posso rodar principalmente a questão dos testes usando o env de teste e não usando o meu env padrão. Inclusive, se eu quisesse até colocar um env.dev para não confundir, aí já seriam outros pormenores que a gente teria, né? Então, aqui eu posso até rodar o teste agora que eu já fiz a mudança nele. Então, a gente passa... isso aqui é legal porque toda vez que eu vou criar um teste, eu só uso os módulos necessários e não tenho que ficar fazendo nenhuma configuração específica. A configuração está dentro do próprio módulo. Se eu tivesse que passar alguma coisa, aí eu crio normalmente esses métodos for root ou o que tem que ser e só passo a configuração específica. Eu não fico duplicando essas configurações no teste em si, eu só reuso os módulos. Essa é a ideia central do Nest. Então vamos dar uma rodada aqui nos testes. Vamos ver se tá ok. Ó, funcionou bonitinho aqui. Na verdade, o teste só faz a chamada lá do get hello, ver se tem aqui um hello world, e acaba que a função lá do controller ela é assíncrona, e aqui no teste a gente acaba tendo que fazer um kit no cache manager, porque senão o teste não termina, ter que usar aquela opção lá de force exit do jest, enfim. Então, quanto mais você não passar configurações específicas e ficar duplicando nos seus testes, é melhor. E ainda, claro, que se você não quisesse usar um cache ou quisesse usar um mock de módulo, o Nest permite também, aí entraria outras searas aqui. Mas essa configuração aqui é a configuração mínima hoje para você aplicar esse terceiro princípio. Mas, pessoal, tem um presente que é a forma definitiva, que é o que está lá no curso Full Cycle. Eu vou mostrar uma maneira ainda muito mais madura de fazer essa implementação e eu vou apontar um problema aqui dela. Vamos imaginar um cenário que vai ser comum, por exemplo, nos testes, que a gente vai querer rodar muitos testes com SQLite memória. Então, a gente teria esse env de teste aqui para poder rodar... vamos supor que os testes de integração fossem executados com SQLite memória, mas ainda a gente poderia ter testes do nível end-to-end, poderíamos até ter esse nível aqui também de um outro env. Agora a gente não tem mais limites, né? Então, quando eu quero trabalhar com os testes de mais alto nível, aí eu quero usar o MySQL. Beleza, então para cada ambiente eu tenho as suas devidas configurações, mas vamos imaginar que podem ter alguns testes, isso varia muito de aplicação para aplicação. Eu posso ter algum teste de integração que, na verdade, eu queira trabalhar com o MySQL. Talvez eu acho que um exemplo que vai ficar bem claro isso para muita gente, ou até mesmo se você nunca fez isso, mas vai ficar claro o que eu vou falar aqui agora. Vamos imaginar um cenário que você queira habilitar o MySQL para alguns testes de integração. E como que o Jest, essas libs de teste JavaScript, eles trabalham com testes em paralelo, né? Você roda vários testes ao mesmo tempo. Você quer, para esses vários testes, criar um banco de dados ali em tempo de execução para não ocorrer nenhum race condition, né? Não ocorrer nenhuma disputa entre eles. Então, a gente teria que criar um env separado para cada um deles, para poder adicionar uma informação que a gente geraria aqui, geraria um handle, o nome do meu banco de dados. Aí, no momento, a opção para poder dinamizar isso para aquele teste ali, para ele não usar o SQLite Memory, para ele usar o banco de dados da forma que eu quero, teria que gerar um env em tempo de execução num lugar temporário, por exemplo. Então, tá entendendo que muitas vezes a gente tem especificidades de alguns testes
que a gente quer passar algumas configurações específicas. Então, se às vezes eu não passo no config mod, eu teria que chegar no meu módulo específico ali e criar um for root para ele. Então, vê que isso dá trabalho, de você tornar o módulo ali muito dinâmico para poder passar essas configurações, você está precisando disso só para testes. Então, isso também é um cenário de aplicação desse terceiro princípio, porque a gente precisa de ter essas configurações fáceis de serem aplicadas no projeto. A ideia é justamente essa. Então, isso inclusive é uma técnica que a gente usa que não está na documentação. Esse recurso está na documentação, mas isso não é ensinado, tá? Então, eu vou abrir aqui o branch que é o 5, que é a minha implementação definitiva, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, olha só como que vai mudar, como a gente vai trabalhar com config mod. Nós não vamos ter mais as validações diretamente no config mod, elas vão ficar em outro lugar. E a gente vai usar agora uma configuração chamada de load. E esse load, ele permite que a gente passe valores de forma direta para o config mod. E aí eu posso criar uma lógica para ver se não tem algo na variável de ambiente, ele usa a configuração, o valor dinâmico que está aqui. Então, o load eu posso passar, na verdade, aqui tanto objetos quanto funções que retornam objetos, que vão ser as configurações. E aqui eu tenho o mesmo sistema também de precedência, né? Se eu tiver colisão, o que está mais à esquerda precede sobre o que está mais à direita. Então, aqui eu poderia passar lá o type URM, connection, para poder sobrescrever o que estão nas minhas variáveis de ambiente. Então, esse configuration aqui vai ser um arquivo separado. Ele vai ser uma função que vai devolver os dados. Tá? Então, nessa função, nós vamos devolver as informações, mas aqui nós temos a oportunidade de melhorar essas informações. Eu posso não só deixá-las soltas como elas estavam antes, mas eu posso agrupar ali por área dentro do meu projeto. Então, tem todas as configurações de banco de dados, eu posso colocar um objeto database que vão ter todas as configurações. O Redis a mesma coisa. Se eu tiver um RabbitMQ, mesma coisa. Eu agrupo ali que isso vai ter benefícios na hora da gente capturar essas informações com o config service. Aí esse configuration, ele pode receber aqui informações que vão ser o override, porque ou eu estou pegando as informações das variáveis de ambiente, ou valores que são passados aqui. Veja que isso aqui não é obrigatório. Então, logo de cara, a gente vai validar essas informações aqui. Eu não valido mais no config mod, porque ele valida as informações que estão vindo das variáveis de ambiente. Ok. Mas, se a gente passasse diretamente aqui, por exemplo, process env type URM validation, ele executa esse arquivo aqui sem antes que isso aqui esteja validado. Então, eu tenho que jogar uma validação aqui para poder garantir que isso está ok, e ele validaria de novo, então não tem por que ter a validação nos dois lugares. Então, logo de cara aqui, eu estou utilizando o próprio Joy diretamente para poder validar todo o meu process env. Então, eu tenho o meu esquema que está aqui, que foi remanejado para cá. E aí eu passo o process env e falo que vão ter valores que eu não vou querer validar. Então, esse allow unknown aqui é para ele não chiar com outros valores. Se eu tiver um erro, eu simplesmente já vou retornar o mesmo erro. Ele tem esse error.message aqui com as mensagens do que foi falhado. Então, para cada informação que agora eu posso pegar do Joy, né, que ele já validou e já fez as conversões também, ou eu pego o que foi passado aqui, se foi passado, ou o valor que foi validado da própria variável de ambiente, tá? Então, isso aqui é passado para cá, ou seja, eu continuo lendo as variáveis de ambiente,
a gente vai usar esses valores, mas agora nós demos uma organizada melhor. Então, o comportamento multiambiente aqui não mudou. Mas eu posso criar uma outra função que é o override configuration para eu poder sobrescrever configurações que eu queira e qualquer uma delas. Por isso que a gente está usando esse recursive partial aqui, porque aí ele pega o meu objeto, na verdade o meu tipo configuration, que está aqui agora, ó, ele está mais agrupado. Eu estou falando que qualquer informação nesse cara, ela é facultativa, né? Então, esse tipo está aqui em cima, né? Ele acaba aplicando... Você pode estudar um pouquinho mais aí de TypeScript. A gente passa o tipo que eu quero que seja totalmente recursivo opcional. Então, eu estou passando o próprio configuration. Na hora que eu vou usar... Posso usar o configuration direto. Configuration. Se eu passar, por exemplo, o database já não é obrigatório. Mas se eu quiser passar apenas a porta, eu posso passar apenas a porta. É justamente para a gente poder ter esse cenário. Porque esse configuration a gente usa direto aqui, que ele vai ser executado quando esse for root for chamado. Mas o override, ele vai ser usado nos testes, ou quando a gente quiser fazer uma sobrescrita, uma incisão específica. Então, eu posso passar assim, ó, load, aí passo override configuration. Vamos supor que eu fosse mudar apenas o nome do meu banco de dados, eu passo database é igual a XPTO. Pronto. Então agora, esse teste aqui vai ter essa configuração específica. Isso aqui me abre o leque do que eu posso fazer. Não preciso ficar gerando um outro env para isso. E essa informação, ela vai acabar sendo... Posso até validar se eu quiser também o override que é passado, né? Mas como o override é a informação que vai ser passada via programação, ela já está tipada, a gente espera que esteja tudo ok. E também não vai ser uma informação com o propósito de a gente usar isso em produção, é mais para desenvolvimento mesmo. Então eu poderia passar isso aqui, ó. E claro, se eu rodar o teste, ele deu o erro lá do XPTO, então o XPTO sobrescreveu o que eu tinha anteriormente. Então não muda nada nos meus testes e me abre a possibilidade de passar configurações conforme eu queira. E um bom exemplo disso aí, que eu tenho usado bastante, a gente já fez vídeo aqui no canal, é o próprio teste containers, né? O teste containers ajuda você a levantar os containers aí para poder testar. Eu posso levantar múltiplos bancos de dados, ou levantar o meu banco de dados e criar múltiplos bancos de dados, um para cada teste, para não ter essa colisão aí e até acelerar os meus testes. Às vezes eu tenho que trabalhar com os testes com banco de dados de produção mesmo. A gente nem vai ter um Docker Compose, tudo vai ser levantado, gerido pelo próprio teste container. A gente não sabe exatamente qual banco de dados que a gente vai usar, porque vai ser gerado de forma dinâmica, né? Então, essa aqui seria a configuração master, né? Ela permite que você configure dev, test, homolog, prod muito bem, sem problemas nenhum. Veja, isso aqui não está na documentação. Esses recursos ali do env file path, do load, de outras coisas que a gente acabou vendo, isso está na documentação, mas esse conhecimento que a gente está passando aqui, ele somente está no curso Full Cycle, né? Então, dê uma olhadinha no link da descrição para você poder conhecer mais o curso Full Cycle e ver essa trilha de Nest que a gente tem lá, mas é apenas uma das coisas que a gente tem, pessoal, no curso Full Cycle, né? O Nest é o assunto aqui desse vídeo, tem centenas de aulas de Nest lá, mas nós temos muito mais coisas para poder te ensinar a construir aplicações de grande porte. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe os seus comentários, ver o que você achou, já implementava algo meio parecido aí na aplicação de vocês. O código-fonte está disponível no nosso GitHub, né? Você pode acessar o link aí da descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!